Paz, sou Wesley Favarim, estou aqui para transmitir uma mensagem ao coração de vocês que clicarem, visualizarem uma palavra que venha te edificar, passar um conhecimento, que você venha entender, compreender as coisas que aqui serão ditas, ensinadas, né? E o texto que usaremos como referência para analisarmos é o texto de Gênesis, capítulo 3, e o versículo de número 7, que diz: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Você pode perceber que é uma pergunta que é muito frequente, é feita muitas vezes, que é a pergunta a respeito de o porquê. Talvez você já saiba, mas alguns não sabem. De o porquê que quando Eva come do fruto, não acontece, pelo menos descrito no texto, nada. Porém, quando ela entrega ao seu marido, os olhos de ambos são abertos. Então é uma pergunta muito frequente, uma pergunta que se repete várias vezes, e eu quero transmitir uma palavra para o seu coração diante do texto que nós estamos analisando. Os olhos de ambos foram abertos somente no momento em que Eva entrega do fruto ao seu marido e ele come. Então os ambos passam a ter uma visão diferente e percebem que estavam nus. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo 1 diz: No princípio criou o Eterno os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Eterno se movia sobre a face das águas. E disse o Eterno: haja luz, e houve luz, e viu o Eterno que era boa a luz, e fez o Eterno separação entre a luz e as trevas. Aqui fala do princípio da criação. Então ele vai criando, o Eterno vai criando, até que chega no capítulo de número 2, versículo de número 7, em que a Bíblia vai descrever: E formou o Eterno o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem passou, ou foi feito, alma vivente. Aqui fala então da formação do homem, do momento em que o homem ele é criado, do momento em que o homem ele é formado do pó da terra. Mas nos versículos anteriores, no capítulo 1, versículo 26, o Eterno diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre peixes, mar, aves, céu, sobre gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E a Bíblia diz, versículo 27 do capítulo 1, e criou o Eterno, o homem, a sua imagem, a imagem do Eterno criou, macho, fêmea, os criou. Porque eu estou lendo estes versículos a respeito da criação, que nós vemos que o homem foi formado primeiro. O homem vem em primeiro. Só que o Eterno vai olhar e vai perceber que não é bom que o homem viva só. Veja, olha o que diz a Bíblia, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. E disse o Eterno: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aí diz:
versículo de número 21. Então o Eterno fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Eterno tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Versículo 25. E ambos estavam nus, mas não se envergonhavam. Então eles já estavam nus no período pós-criação do homem e da mulher. Mas agora no capítulo de número 3, a Bíblia está a relatar na sua epígrafe a tentação de Eva e a queda do homem. Veja que a tentação é para Eva e a queda do homem. Aqui nós vamos aprender algumas verdades até o versículo, do versículo 1 ao versículo de número 7, que é o versículo que nós lemos no princípio deste vídeo para analisarmos as Escrituras. Os versículos que eu vim citando é para mostrar que o homem foi criado primeiro e que houve da parte do Criador um desejo para acabar com a necessidade do homem de estar só. Porque ele olha para tudo que criou e vê que não tem nada que é compatível com a criação do homem ou com o homem. Então ele vai e forma do homem uma mulher. Da costela do homem uma mulher. Enfim. Agora, o capítulo de número 3, e a pergunta que é para ser esclarecida é por que os olhos da mulher não se abriram quando ela comeu, mas somente quando Adão comeu. Aí ambos tiveram visão e perceberam que estavam nus. Nós notamos que no versículo 25 do capítulo do número 2 do livro da Gênesis, eles já estavam nus, mas não sentiam vergonha, não se envergonhavam. Eles estavam com os olhos fechados para observar que estavam nus. Agora o capítulo de número 3, ele vai iniciar-se desta maneira. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Eterno tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que o Eterno disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que é uma pergunta, um questionamento. Então, Satanás, que é a serpente, está dizendo: não é o que o Eterno disse, não é o que o Criador disse, que você não pode comer de toda a árvore? Ou seja, ele faz uma pergunta com tanta astúcia, para quê? Para lançar dúvida na mente da mulher, na cabeça da mulher. E quando a mulher vai responder, a mulher responde, olha o versículo 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Perceba algo interessante aqui, se a mulher ela tivesse respondido somente isso, do fruto das árvores do jardim comeremos, ponto final, a história acabaria ali. A serpente que outrora era Satanás não teria o que mais fazer. Mas agora, a Bíblia está relatando, versículo de número 3, que a mulher vai dar continuidade na sua fala. E diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Eterno: não comereis dele,
nem nele tocareis, para que não morrais. Perceba, aqui está o mal de muitos. E muitas das vezes nós mesmos cometemos esse mal, essa falha, este erro. Observe. A mulher acrescenta. A mulher acrescenta. Porque quando há uma pergunta da parte da serpente, que era Satanás, a pergunta é: do fruto, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? É como se ela dissesse isso. Mas a mulher vai responder: não, não é bem assim. Nós podemos comer dos frutos que existem no jardim. Porém, apenas uma árvore é que nós não podemos comer, a árvore que está no meio do jardim. Mas a mulher, se ela tivesse respondido isso, tudo bem. Se Eva respondesse isso, estava tudo certo. Mas Eva, ela vai acrescentar. E ela vai dizer: o Eterno disse, não comereis dele. Até aqui tudo bem. Mas ela responde também: nem nele tocareis. Isso o Eterno não disse. Veja o que o Eterno disse, não para a mulher, mas para Adão. Versículo de número 15 do capítulo 2 do livro da Gênesis. E tomou o Eterno o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Versículo 16. E ordenou o Eterno ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, há uma advertência, e também ali ele traz, também junto com a advertência, qual é a consequência se ele não obedecer aquilo que ele trouxe como advertência. Se ele não der ouvido à advertência, vai haver consequências. Agora, a mulher, porque ela não ouviu do Eterno isso, não. Pelo menos no que está na Bíblia. Ela não ouviu. Quem ensinou ela? O marido. Quem passou essa informação a ela? O marido. O marido então expôs o que o Eterno disse. O Eterno disse: do fruto, da árvore, da ciência do bem e do mal, dela não podemos comer. Porque no dia em que dela comermos, certamente morreremos. Foi esse o ensinamento que ele transmitiu para sua esposa. Mas a esposa, quando questionada pela serpente, que outrora era Satanás, ela acrescenta dizendo: não podemos nem tocar. Mas isso não foi dito, isso não foi colocado. E aí quando nós vamos para Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 18, escrito está: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, o Eterno fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, o Eterno tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Veja, o problema não é ela ter respondido, o problema é ela ter acrescentado. Porque se ela responde conforme ela aprendeu do esposo, estava tudo certo. Mas por ela não responder da maneira que aprendeu, da forma correta, da forma adequada, ela acrescenta. E quando ela acrescenta, veja que a serpente é a mais astuta de todas as alimárias. Então a pergunta, ela é uma pergunta para testar a mulher. Para testar a mulher ao ponto de saber se ela tem conhecimento ou se ela não tem. E quando
a pergunta é feita, ela responde. Só que como ela acrescenta, a serpente que outrora é Satanás percebe que ela tem dúvida. Então, quando não se tem um conhecimento puro, um conhecimento pleno, um conhecimento verdadeiro, você vive em dúvida. E essa dúvida, Satanás se utilizou dessa dúvida. Ao ouvir a resposta da mulher, ele percebeu, ela tem dúvida. Então eu lanço na palavra dela, na dúvida dela, uma palavra de confirmação. E essa minha palavra de confirmação vai tentá-la, vai seduzi-la ao erro. Um exemplo disso é o que nós vemos em 2 Samuel. Se você tiver Bíblia, vou encontrar aqui 2 Samuel, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, vamos ler? E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, que o Eterno lhe tinha dado, e que o Eterno lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca do Eterno mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Eterno é contigo. Perceba que muitos homens, muitos servos do Altíssimo, muitos profetas, eles são tentados a falhar ao misturar amizade, prestígio, carinho com o que o Eterno quer, para não distratar, para não perder a confiabilidade do seu próximo, para não perder o carinho e o prestígio de quem ele tanto ama, ou do seu amigo. Ele vai e diz: vai, faz, porque o Eterno é contigo. Então ele não é profeta naquele momento. Ele está agindo como um amigo. Então ele não separa o que o Eterno está falando do que ele e o seu desejo como amigo quer que aconteça. Davi estava com uma dúvida. Davi indaga: olha, eu estou percebendo, eu tenho uma casa enorme, eu tenho casa linda, a minha casa é belíssima, mas quando eu olho para a casa do Eterno, ou seja, para a casa onde coloca a arca do Eterno, eu vejo que ela mora em cortinas. É muito pouco para o Criador dos céus e da terra. Então ele deseja, mas ele tem dúvida. E aí quem ele vai procurar? Natã, que sempre o aconselhou. Profeta, a qual quando ele precisa, ele vai e escuta os conselhos. Porque daí ele procura Natã, Natã procura o Eterno responde a Natã, Natã passa a resposta para Davi. Agora, Davi vai e indaga o seu desejo. Indaga o seu desejo, ou seja, ele transmite o seu desejo. E quando ele transmite o seu desejo, Natã, que é amigo, diz: não faz. Ele está com dúvida. Então ele esperaria que Natã ouvisse do Eterno para que depois transmitisse a ele. Mas não. Ele quis fazer as coisas de imediato, na pressa, na rapidez, na velocidade. E aí quando Davi expõe o desejo, Natã fala: faz, porque o Eterno é contigo. Não dando ênfase ao seu ministério de profeta, de ouvir do Eterno e transmitir a Davi, mas sim de amigo. Davi, se você quer, faz. É a vontade do amigo, então faz. Mas a Bíblia continua dizendo, veja, está com dúvida, vem uma palavra de confirmação. Então, na dúvida de Davi, Natã trouxe uma palavra afirmativa. Vai e faz, porque o Eterno é contigo. E tem muitas pessoas com dúvidas, ouvindo palavras de afirmação e depois quebrando a cara. Por quê?
porque estava com dúvida e ouviram, não vai e faz. Não vai porque o Eterno é contigo. Quando na verdade o Eterno nunca teve nessas coisas e neste negócio. Cuidado, tenha muito cuidado. A Bíblia segue dizendo, versículo de número 4 do capítulo 7 de 2 Samuel. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Eterno veio a Natã dizendo, agora é a palavra do Eterno, então já não é a palavra do amigo. Agora o Eterno vem e se manifesta. Ô Natã, o negócio é assim, você falou como amigo, mas eu quero que você fale como profeta. Então você vai e fala para Davi, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não edificaram casa de cedros para mim? Veja que o Eterno está perguntando, ô Natã, por acaso eu perguntei isso aí para algum chefe da tribo? Por acaso eu mandei Moisés fazer casa de cedros? Você ouviu isso da minha boca? Aí continua, versículo 8. Agora, pois, assim você vai dizer ao meu servo Davi, ou seja, agora não é mais você, Natã, amigo, que não vai e faz, é assim mesmo, que na dúvida de Davi lançou uma palavra de afirmação e Davi já ia fazendo coisa errada, ia cair, ia pecar mais uma vez. Cuidado, Natã. Agora você tem que ouvir o que eu tenho a dizer. Aí a Bíblia diz, versículo 8, você dirá ao meu servo Davi, assim diz o Eterno, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Eterno te faz saber que o Eterno te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Perceba que a casa aqui descrita não é para o Eterno, mas é para o seu nome. Isso é muito extraordinário. Isso aqui é grandíssimo para aprendermos, para estudarmos, para buscarmos. A casa feita não é para o Eterno, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas a Bíblia está descrevendo, você vai edificar uma casa para o meu nome. A casa é para o meu nome. O nome é o que está escrito. Para o nome, não para ele, para o nome. Ainda que o nome identifique-o, todavia a casa não foi feita para abrigar ele, porque a Bíblia diz que a terra é escabelo dos seus pés. Então imagina, não cabe, não tem como. Mas aí a Bíblia está dizendo, uma casa ao meu nome, ao nome do Eterno. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. A casa é para o nome, para o nome ser adorado, para o nome ser exaltado, para o nome ser louvado, cultuado. Quando você cultuar o nome verdadeiro, né? O nome verdadeiro, o nome que é, né? Então, quando a Bíblia está dizendo uma casa ao meu nome, ou seja, é para o nome ser cultuado, glorificado, exaltado, aí o nome sendo glorificado,
vai trazer ou fazer menção do Criador dos céus e da terra. E o Criador dos céus e da terra, entendendo que o seu nome está sendo glorificado, cultuado, exaltado em toda a terra, ele vai agir a favor do seu povo. Então, é o nome. Ele está dizendo, é o meu nome. Não pensem vocês que é eu que moro aí. Não, tá errado. A casa é feita para vocês cultuarem ao meu nome. Ao meu nome. Para vocês honrarem o meu nome. Glorificarem o meu nome. Nome é para revelar o caráter da pessoa. Nome é para revelar a índole da pessoa. Nome é para identificar a pessoa. Aqui, então, o nome, a casa, é para glorificar o Eterno que não mora em templos feitos por mãos de homem. Então você glorifica o nome e ele entende, compreende que você está o adorando em espírito e em verdade, na casa que ele escolheu para adorar o nome, cultuar o nome, não nomes pagãos, não nomes inventados, o nome verdadeiro. Ponto. Então nós vemos aqui que a dúvida de Davi é sanada com uma afirmação. Davi, quando ouve, faz, ele deixa de ter essa dúvida. Então, mesmo que seja errado para ele, ouvindo uma afirmação na sua dúvida, ele pratica, ele faz. Porque eu tinha dúvida, mas alguém chegou e lançou uma palavra de verdade, uma palavra de confirmação, uma palavra afirmativa. Então eu vou e faço. Ainda que seja errado, porque eu estou com dúvida. E na dúvida é um momento de fraqueza. É um momento que nós muitas vezes não atentamos para o que é e para o que não é. Para o que é fato, para o que não é. Para o que é certo, para o que é errado. Então, quando Davi ouviu uma palavra afirmativa, ele simplesmente disse, é isso aí. Então pode deixar, vou começar a fazer amanhã, vamos dizer assim. É nesse sentido. Mas aí o Eterno falou, não vou fazer meu servo pecar. Vou trabalhar na vida de Natan e vou mostrar para Natan que tem momento para ser amigo. Tem momento para ser companheiro. Mas tem momento para ser profeta. Então agora ele vai ser profeta. Ele falou como amigo, vai voltar a falar como profeta. Então, na dúvida, foi isso que aconteceu. A serpente falou, esperando uma boa resposta da mulher, ou a resposta sem acrescentar e sem tirar, mas a mulher, veja, a mulher, ela acrescenta. Ela acrescenta. Então, na dúvida da mulher, então Satanás percebe que a mulher tem dúvida. E quando ele percebe que a mulher tem dúvida, logo ele vai e traz uma palavra de confirmação, uma palavra afirmativa. E olha o que a Bíblia diz. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Veja, ela afirma, você não vai morrer. Ela traz uma afirmação na dúvida da mulher. O perigo, olha o perigo de não conhecer, de não saber, de não ter um conhecimento pleno, puro e verdadeiro. Isso é tão sério que em Lucas capítulo 4, deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 4, verdade. Diz a Bíblia. E o Salvador, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles, teve fome. Versículo de número 3, a Bíblia diz, e disse-lhe Satanás, se tu és o filho do Eterno, diz a esta pedra que se transforme em pão. Veja a pergunta de Satanás, querendo colocar dúvida, porque se o Salvador transformasse a pedra em pão, é porque ele tinha dúvida que ele era filho do homem. Mas como ele tinha certeza
ele tinha conhecimento pleno, puro e verdadeiro. Ele disse: comigo não, Satanás. Olha o que a Bíblia diz, versículo 4, que ele responde. E o Salvador lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Eterno. Então ele traz uma afirmação do que está escrito. Olha, está escrito. Você não vem com essas perguntas para mim tentar trazer dúvida, porque está escrito. Se está escrito, Satanás. Não. Versículo de número 6. E disse-lhe o diabo, tentando de novo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Perdão, versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo dos reinos do mundo, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Versículo 8. O Salvador respondendo disse-lhe: vai, Satanás, porque escrito estás: adorarás ao Eterno, somente a Ele, o teu Criador, e só a Ele servirás. Perceba, ele não deixou dúvida de quem deve ser adorado. Ele diz: somente ele é que tem que ser adorado. Somente ele tem que ser glorificado. Porque a Bíblia diz que ele não dá a sua glória a outrem. Então o diabo não conseguiu colocar dúvida, lançar dúvida no Salvador. E o Salvador respondeu como está escrito. Está escrito. Está escrito. Versículo 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho do Eterno, lança-te daqui para baixo, porque escrito está: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para nunca tropeçares com teu pé em alguma pedra. E o Salvador, respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás o Eterno, o teu Criador. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Veja, o diabo se ausentou dele por algum tempo, porque novamente ele o tentaria, para ver se o pegaria em dúvida. Se a mulher tivesse respondido o que foi ensinado, o que está escrito: não comerás, porque no dia que comer morre, até aí tudo bem. Mas ela acrescenta: nem tocareis. Quando ela acrescenta, o diabo vê que ela tem dúvida. O diabo vê que ela tem dúvida. Se ela respondesse corretamente, o diabo fugiria dela. Sairia e diria que eu não posso, porque tem conhecimento pleno